Vocês devem estar percebendo, até por essa iluminação, que já é noite aqui em Porto Alegre. Nesse momento são praticamente 20 horas. Eu aguardei até agora para falar com vocês, porque queria ver o resultado do julgamento dos dois habeas corpus impetrados pelos advogados de Lula no Supremo Tribunal Federal. Hoje ocorreram duas surpresas, e eu acho que ambas muito agradáveis para todos nós. A primeira não foi muito agradável, não, em todos os casos, porque a primeira foi o seguinte: ontem, a presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deixou claro que os dois pedidos de habeas corpus impetrados por Lula não seriam analisados na sessão de hoje, da segunda turma, que é composta por 5 ministros. Mas, então, a primeira surpresa foi de que os dois habeas corpus foram surpreendentemente incluídos na pauta de julgamento. Quando a notícia veio a público no início da tarde, ficou todo mundo oriçado, dos dois lados, né? Mas nós, eu recebi muitos telefonemas de pessoal que me acompanha por aqui, pelo YouTube, que lê o meu blog, www.polibibraga.com.br, telefone de todas as partes do Brasil, mensagem de WhatsApp: Políbio, chegou a hora de invocar o artigo 142 da Constituição Federal e tratar de fechar esse Supremo Tribunal Federal, fechar esse Congresso, porque assim não é possível. E estava todo mundo, o pessoal que é contra o Lula e o PT, como eu, inclusive, e a favor dos poderes constituídos da magistratura, estava revoltado, né? Porque a gente achava que o Lula ia ser solto hoje. Era o que se achava. Aliás, os petistas também começaram a desembarcar de ônibus, inclusive no meio de julgamento em Brasília. Eu recebi alguns vídeos sobre esse caso, né? Essa foi a primeira surpresa, que não nos agradou muito, né? Convenhamos. Mas a segunda surpresa foram os resultados dos dois julgamentos. Por quê? Primeiro, o primeiro habeas corpus dizia respeito a uma suspeição levantada pelos advogados de Lula em relação ao julgamento no Superior Tribunal de Justiça do recurso, ambos no caso do triplex, né? No caso do Superior Tribunal de Justiça, houve um julgamento de recurso das decisões do Moro em primeira instância, em segunda instância o TRF4 que confirmou, e o Superior Tribunal de Justiça então examinou o recurso lá sobre o mesmo caso, esse triplex, né? O Superior Tribunal de Justiça acabou condenando o Lula a 8 anos de cadeia, né? Pois bem, mas o PT, os advogados do Lula, impetraram habeas corpus, levantando suspeição sobre o relator do caso, o ministro Félix Fischer. Então, o primeiro resultado já foi de cara assim, 4-1, né? Mantendo o entendimento de que o ministro Félix Fischer, quando decidiu por condenar o Lula como bandido, como corrupto e lavador de dinheiro, ele agiu corretamente. Não feriu lei nenhuma, não feriu jurisprudência, enfim, estava ali cumprindo o seu papel, né? Então, isso foi 4-1. O único voto contrário dos 5 ali foi o de Gilmar Mendes. Esse Gilmar Mendes. Bom, o segundo habeas corpus também se tratava de suspeição, uma suspeição levantada também pelos advogados de Lula em relação ao julgamento do mesmo triplex feito pelo então juiz Sérgio Moro. O que decidiu o Supremo? No primeiro caso, o Supremo 4-1 negou o habeas corpus. Nesse caso do segundo habeas corpus, ele não negou e nem concedeu o habeas corpus. A decisão foi um pouco diferente, porque foi a seguinte: o ministro Gilmar Mendes queria libertar de imediato o Lula até que a segunda turma, em agosto, examinasse esse pedido de habeas corpus. Ele queria que libertasse. Enquanto não julga esse habeas corpus, lá em agosto, vamos libertar o Lula agora imediatamente. A única companhia que teve o Gilmar Mendes foi a do Ricardo Lewandowski. O Ricardo Lewandowski. Então, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Esses dois não dormem. Hoje vou estar com a orelha vermelha, os dois, né? Enfim, ficaram do lado do bem a Carmen Lúcia, o Edson Fachin e o Celso de Mello. Então, bom resultado. Acho que é um bom resultado, né? Eu acho que realmente é um bom resultado. As duas consequências imediatas, né, na minha ótica. Primeiro, fortalece a posição do Moro. Eu acho que fortalece muito a posição do Moro.
embora o habeas corpus em relação à suspeição levantada contra ele, no caso do Triplex, não tenha sido julgado, esse habeas corpus tenha sido a decisão final remetida para agosto, isso fortalece a decisão do Moro. Porque eu não vejo como o Supremo Tribunal Federal vai conceder o habeas corpus que levanta a suspeição sobre o Moro em agosto, se já decidiu que o próprio Félix Fischer, numa instância superior, convalidou a decisão do próprio Moro. Pô, como é que fica isso aí? Então eu não vejo muitas condições para que esse habeas corpus prospere no mês de agosto. Então, acho que, em primeiro lugar, fortalece o atual ministro Sérgio Moro, né? E, bom, segunda consequência qual é? Eu acho que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje, ela ajuda a desmoralizar o DEM e o The Intercept, o Glenn Greenwald. Né? Vocês não acham, não, hein? Olha, esse DEM realmente ele não está descendo na minha garganta. Eu já tinha uma dificuldade de tratar com pudor o Centrão, mas esse DEM, esse Alcolumbre, hoje, o que ele disse do Moro, dizendo, olha, se ele fosse senador já teria sido cassado. Que moral tem o Alcolumbre, presidente do Senado, para vir falar em cassação de senador? Se o Senado agisse como deve, o próprio Alcolumbre já estava cassado. Ele está lá respondendo a 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal por denúncias graves contra ele. 42 senadores, além dele, estão sendo investigados ou estão sendo, de alguma maneira, objeto de análise por parte do Supremo Tribunal Federal. Vem ele com esse tipo de conversa, e é conversa de safado. Né? Que é a mesma conversa essa do pessoal do The Intercept, do Glenn Greenwald. Bom, então, senhores mais afoitos, que hoje, durante o dia, me acionaram muito pelo WhatsApp aqui, não precisa, ainda não chegou a hora do artigo 142 da Constituição Federal, né? Talvez até venha a ocorrer isso aí. E, por último, o governo Bolsonaro também se fortalece politicamente com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que se fortalece, sim. Mas vamos ver como é que as coisas, como é que essa carroça de melancia se posta a partir de amanhã. Com esse resultado, então, quem estava disposto a ir no dia 30, no domingo, às ruas, para apoiar a Lava Jato, eu acho que se sente mais forte hoje para apoiar a Lava Jato, né, com essa decisão. Embora eu até considere, às vezes, que se o Supremo tivesse a topete de conceder esses habeas corpus e mandar a Lula, domingo nós não teríamos muito pouca gente não nas ruas, teríamos muito mais gente. Mas, enfim, essa vigilância que todos vocês estão fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui, nas redes sociais, falando todos os dias a respeito dessas coisas, isso tudo aí está nos fortalecendo cada vez mais. Vocês não se esqueçam de que esse governo que está aí, o governo Bolsonaro, é um governo que nós elegemos, portanto, nós não temos inimigo no governo. Pelo contrário, nós temos um amigo no governo. Então, as coisas são bem diferentes do que muita gente supõe. Né? Eu vejo que pessoas dizem assim, mas por que o Bolsonaro não fecha tudo aí? O Bolsonaro não é ditador, né? Isso aqui não é uma ditadura. Olha, essas coisas, inclusive o julgamento de hoje, ficam mostrando cada vez mais para a gente que dentro da própria democracia existem instrumentos de pressão, grupos de pressão como os nossos, que podem fazer com que as coisas sejam colocadas no devido lugar, né? E esse grupos de pressão, essa pressão que na política que está sendo feita nas redes sociais, não largue as redes sociais. Vão para ali 24 horas por dia, eu estou ali o dia inteirinho. Vamos ali, vamos pressionar. Esse Congresso aí, ele pode, de alguma forma, mudar. Né? Por último, aqui eu queria recomendar a vocês a leitura do meu blog hoje, porque eu estou contando algumas coisas aí que eu consegui com o meu hacker preferido, legal, que vive nos Estados Unidos, e que me passou aí informações a respeito da trajetória desse estrangeiro, Glenn Greenwald, nos Estados Unidos. Né? Não apenas em relação à aliança dele com aqueles 2 bandidos, o Julian Assange e o Snowden, o primeiro preso em Londres como criminoso, espião da pior espécie, o segundo asilado em Moscou como criminoso da pior espécie, né? Ambos, se forem para os Estados Unidos deportados, como se espera que aconteça algum dia, vão apodrecer na cadeia. Né? O maior aliado deles, que também está fazendo das suas agora aqui no Brasil, é esse Glenn Greenwald. E acho que se for deportado para os Estados Unidos,
Aliás, eu acho que chegou a hora de deportar esse sujeito, tocar ele para fora do Brasil, né? Porque hoje essa decisão do Supremo Tribunal Federal praticamente desmentiu tudo que ele vem dizendo agora aqui. Desautorizou completamente esse sujeito. Então está na hora desse sujeito ser, ó, deporta ele para os Estados Unidos. E de lambuja faz o seguinte, né, que, ó, coloca na clandestinidade o PT. Já tinha que ter sido expurgado da vida partidária brasileira há muito tempo como organização criminosa. Vocês não acham, não, hein?